Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Estão todos bem, felizes? Muito bem. É bom vê-lo aqui. É muito bom. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 9 até o 16. Deixa aberta ali a palavra, mas Deus é o dono da história. Para mim ficou muito claro verificar, conhecer ou perceber o governo de Deus na história quando eu estudei história. E você vai vendo os movimentos, você vai vendo as tendências, você vai vendo as histórias que vão se criando entre os governos, entre os países, e em tudo e em todos os momentos eu pude ver o governo e o controle de Deus. Esse texto conta uma passagem que foi vivida pelo Estevão. Estevão era um discípulo de Jesus. Estevão, ele era um diácono, né? E ele servia a Jesus Cristo, ele servia a igreja de Jesus Cristo. Só que a manifestação das atividades de Estevão, ou mais ou menos aquilo que ele fazia, incomodava muito um tipo de gente que não queria fazer, mas que queria de alguma maneira manter o status quo, manter-se no poder, manter-se no domínio. E ele então começa a dialogar para explicar qual era o propósito da vida dele, o que ele estava fazendo e qual era, na verdade, a relação dele com Jesus. E quando ele explica isso, especificamente aqui, do verso 9 até o verso 16, ele conta, ele resume a história do povo de Israel. E ele apresenta o caráter de Deus de uma maneira extremamente resumida, sintetizada, e que nos ajuda a compreender quem é Deus, ou como Deus age, ou como que Deus se move no meio da nossa confusão, da nossa bagunça, como é que Deus ele coloca ordem no nosso caos, como é que Deus ele consegue ter o domínio de tantas coisas loucas, incoerentes e trágicas que nós inventamos e ainda culpamos Deus como se Ele fosse o responsável e fôssemos nós apenas vítimas desse Deus. Quando, na verdade, Deus ele nos dá poder, nos dá direitos de escolha, Deus nos dá direitos de opções, e as nossas opções, elas vão então abrindo e fechando portas. E por isso que precisamos da influência de Deus para que aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas aconteça. Porém, se aquilo que não é o propósito de Deus não for escolha nossa, se aquilo que não é a vontade de Deus não for, de alguma maneira, aceito por cada um de nós, dentro da sua soberania, dentro do seu controle, dentro do seu poder, Ele ainda tem domínio sobre a história de todos nós, porque Ele continua sendo Deus, Ele não se move. Então Estevão ele está conversando, dialogando, ou melhor, se defendendo, e ele fala aqui a partir de Atos capítulo 7, a partir do versículo de número 9, e ele diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Então faraó, o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados, os patriarcas, aqueles que venderam José como escravo por causa da inveja, os nossos antepassados não encontraram alimento. Estevão está falando sobre isso. Verso 12. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas.
Verso 15. Então Jacó desceu ao Egito. Passou um tempo onde faleceram ele e os nossos antepassados. Verso 16. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Vejam que aqui nós estamos falando de 5 viagens. 5 viagens. E quando eu vi essas 5 viagens, eu fiquei extremamente impressionado como que Deus, Ele se preocupa com os nossos movimentos. Deus é um Deus territorial. Eu já preguei sobre isso, já expliquei isso. E então o lugar onde nós estamos faz parte do processo de Deus em nossas vidas. Porque Deus é um Deus territorial. Onde eu moro, onde eu trabalho, o caminho na rua que eu percorro, onde eu vou, isso tudo é território, é espaço, é lugar. E Deus, sim, Ele quer o domínio e o controle dos nossos espaços, dos nossos lugares, porque Ele é um Deus territorial. Fica mais claro para quem entende a divisão das tribos de Israel, e aí cada tribo foi designada para determinado território, e Deus se preocupava com os espaços. E eu quero que você entenda que onde você está é algo que pode sim ser o propósito de Deus para a sua vida. Onde você ocupa, onde você habita, isso acaba influenciando missões, por exemplo. Porque dentro do da nossa cultura evangélica, quando a gente fala em missões, qual é a primeira coisa que você pensa, Evelyn? Nações, vou viajar. E a gente pensa em missões para um lugar onde eu não estou. Mas sendo um Deus territorial, sendo um Deus que se preocupa onde você está, sendo um Deus que planta pessoas específicas em lugares específicos, com propósitos específicos, Deus, Ele tem uma missão para a sua vida no lugar onde Ele te colocou. Amém, queridos? Uma missão de ser abençoado, uma missão de ser feliz, uma missão de abençoar pessoas, uma missão de dar felicidade para outras pessoas. José, esse texto aqui fala, e Estevão está contando, dissecando a história. José foi vendido como escravo por inveja. Inveja não é um bom sentimento. Inveja não é coisa boa. Se você for ler lá em Gênesis, onde conta a história de José, ele era um filho mais novo, mitidinho, ele era queridinho do papai. Os outros irmãos mais velhos tinham ciúmes do relacionamento dele com seu pai. O seu pai não sabia liderar ou cuidar dos filhos de forma equânime ou igual para todos, do mesmo valor, mesmo peso. Então ele atraía ódio dos irmãos sobre José. Certo dia os irmãos venderam José, e José era aquele camarada que ficou arruinado, era aquele camarada que foi desprezado, era aquele camarada que era um filho que foi maltratado pela própria família. José era aquele camarada que foi desprezado por aqueles que deveriam protegê-lo e amá-lo. E o que a gente precisa entender é que quando José fez essa primeira viagem, a viagem de José foi ele ser jogado dentro de uma cisterna seca, os pés atolaram na lama, depois ficaram com pena, vinha passando uma caravana de egípcios, e ele foi tirado daquela cisterna e foi vendido, e ele viajou. Primeiro, ele queria fazer aquela viagem, sim ou não? Não! Ele foi obrigado a ir para um lugar que ele não queria. Ele foi obrigado a fazer uma viagem que não estava nos seus planos. Então entenda que quando nós somos arrancados do lugar onde nós queremos estar, entenda isso. Quando nós somos arrancados como uma raiz, eu estive lá no Oiapoque, uma das coisas que era a nossa missão, o Jorge lembra disso, era arrancar a mandioca do chão. Haja costas, eu não sei como falar isso no português correto, mas haja resistência lombar, porque você abaixava e tchuf. Então José, ele foi arrancado pela raiz, ele não queria sair, arrancaram ele, mandaram ele embora, ele não ficou feliz, mas Deus
amava José, Deus estava com José, José amava a Deus, José se relacionava com Deus. E aí eu quero que você entenda o caráter de Deus, desse Deus territorial. Quando tragédias acontecem na vida de pessoas que são rejeitadas pela família, são arrancadas do lugar onde querem estar, são tiradas do seu lugar, elas se sentem injustiçadas. O que Deus faz com José? Deus o faz prosperar no lugar para onde ele foi lançado. Ele não queria ir para lá, mas ele foi arrancado. E quando ele chegou no Egito, as coisas mudaram. Houve um favor de Deus na vida dele. Ele tem a história de José, interpretou os sonhos. Ele foi, então, agora colocado numa posição de governador. Ele foi um segundo abaixo de Faraó. Ele foi um homem extremamente honrado. Mas no início da história de José, não foi um início de honra. O início da história desse camarada não foi uma história onde ele se deu bem, onde as coisas aconteceram da maneira como ele imaginava. E aí eu começo a entender que o caráter de Deus, ou os pensamentos de Deus, nem sempre são como os nossos pensamentos. Aí talvez eu comece, ainda que não goste desta ideia, ainda que essa ideia não me seja simpática, mas eu começo a entender que quando alguma coisa acontece na minha vida que não é o meu gosto, que não é o que eu espero, que não é o que eu planejo, que não está nos meus planos, que eu me sinto injustiçado, que eu me sinto traído e abandonado, Deus tem o poder de pegar aquela situação e transformar em algo para honrar e abençoar a minha vida e honrar o nome dele através do meu testemunho da minha vida. Deus é capaz de transformar maldição em bênção. Por isso Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem. Como é difícil a compreensão de que todas as coisas cooperam para o bem quando nós estamos vivendo no meio do mal. Como é difícil a gente entender que tudo coopera para o bem. É bonito falar, mas imagina aquele menino novo, o mais novo da família, sendo rejeitado pelos irmãos. Eu não sei se tem aqui alguém que já foi rejeitado por irmãos. Eu fui muitas vezes rejeitado pela uma irmã, mas graças a Deus agora houve uma reconciliação, né? Mas ser rejeitado pelos irmãos é algo terrível, né? Quando os próprios irmãos fazem bullying e te chamam de gordo, de desastrado, disso, de aquilo, é terrível. E aí a gente vai brincando, mas qual é a tua história? O que aconteceu contigo na tua casa, com teu irmão, com a tua irmã? São marcas que você vai trazendo, porque você tem uma expectativa, você tem um sonho do que acontece dentro da sua família. Mas às vezes as famílias, elas são muito difíceis, né? Às vezes as famílias, elas são destruídas. Às vezes as famílias são um lugar de destruição. E a gente, então, começa a entender que José, ele se sentiu indignado, revoltado, aborrecido, magoado. Ele deve ter tido as crises dele, mas um Deus que tem um domínio e tem um controle sobre todas as coisas, ele pega as maiores tragédias que acontecem nas nossas vidas e ele acaba transformando aquilo em vitória para aqueles que se permanecem, para aqueles que se mantêm firmes nos propósitos de Deus. Você pode dizer amém a isso? Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. O que Deus espera de você? Que você fique firme no caminho, na vontade, perseverando na sua fé. E o que vão fazer contigo? Não tema mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser abalado, porque talvez por um breve momento o Senhor vai se afastar de mim, mas com eterno amor Ele vai me atrair, e com misericórdia e graça Ele vai cuidar da minha vida. Então entenda que se você está como José, passando por uma crise dessa, está sendo arrancado, está sendo destituído daquilo que você, de alguma maneira, sonhou para a sua vida, Deus está preparando o terreno, Deus está preparando a obra dele na sua vida. Preparação é o primeiro ponto que eu quero falar desta primeira viagem, das 5 viagens que estão aqui nesse capítulo, nesse texto, de 9 a 16. Preparação. Deus prepara você. E às vezes somos preparados por Deus de uma maneira que nós não gostamos de ser preparados. Né? Jeremias tem aquela palavra, desce, vai à casa do oleiro, chega lá,
está sendo amassado o vaso porque não ficou direito, e às vezes Deus está amassando e a gente não gosta de ser amassado. Às vezes alguém se levanta, ou uma situação se levanta, e aquilo oprime, aquilo aborrece, e aí a gente tenta trazer para o lado pessoal, e estão fazendo mal para mim, estão me fazendo mal. Às vezes a gente vem fugir do lado de uma terra distante, para uma cidade grande, para começar do zero, e você vem humilhado, magoado, marcado. Mas Deus sempre esteve no controle e sempre estará no controle da vida daqueles que o amam, da vida daqueles que o buscam, da vida daqueles que se convertem para Ele. Então o que eu preciso dizer para você é que, seja lá o que você estiver passando, entenda como preparação de Deus. Não entenda como um homem está fazendo mal para você. Não entenda como uma instituição está fazendo mal a você. Não entenda como um governo está fazendo mal a você. Entenda que Deus está preparando você para os planos que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. A segunda viagem que aconteceu, o Estevão conta aqui, a partir do verso 9, diz assim: os patriarcas, verso 9, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele, libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, e ele se tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Agora o verso 11. Depois, houve fome em todo o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam ali alimento. E ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou uma comissão. Aqueles que tinham vendido José foram vendidos, foram enviados para essa primeira viagem. Entenda o governo e o controle de Deus. Porque às vezes a gente fica com raiva das coisas que acontecem na nossa vida, pelo mal que nos fizeram, e a gente começa a fazer aquela oração, a oração de morte, né? Senhor, mata, destrói, suicida. Hoje mesmo eu ouvi algumas pessoas falando isso. Poderia cair uma bomba lá no Congresso, uma bomba não sei aonde, poderia explodir não sei o quê, porque a nossa indignação, o nosso desejo por justiça, a gente quer acabar com aquilo que a gente não concorda. Então imagina José agora, ele está lá no Egito, Deus o abençoou, ele está bem, mas talvez no coração de José não adiantava ele estar bem, ele também tinha um sonho, um desejo no coração dele, de verem as pessoas que fizeram mal a ele pagando pelo que fizeram. E no primeiro momento, a gente começa a ler esse texto, a gente pode até achar, viu, Deus fez mal para aqueles que fizeram mal para José. Deus pagou, Deus vingou, Deus... Aí você vem buscar de Deus, não o amor, mas vem buscar de Deus uma forma de potencializar a sua raiva, uma forma de alguém poderoso descontar por você, e você usa agora a grandeza de Deus como um agente vingador, para que você mostre, eu tinha razão, eu estava certo, eu era bom. Nesse primeiro momento, talvez José tivesse interpretado isso, mas essa viagem que aconteceu, era uma viagem que iria, mais uma vez, tratar o coração de José. Se não tivesse havido fome na terra onde estava Jacó e os irmãos de José, Benjamim, Dan e outros nomes lá, porque cada nome é uma tribo, Efraim, Manassés, os irmãos de José, se não tivesse aquela fome, eles não iriam buscar o alimento no Egito e não haveria aquele confronto, aquele encontro entre quem magoou e o magoado. O encontro agora do magoado que tem poder com aquele que foi o maldoso, o que magoou e agora enfraquecido. Deus não queria vingar o povo de Israel. Deus não queria matar o povo de Israel. Deus não queria destruir o povo de Israel. Talvez o coração de José estivesse passando por esses sentimentos. Por isso que quando José ele recebeu os irmãos, ele teve um choro, né? Em Gênesis conta que José, ele não conseguiu mais se conter, falou, eu sou José, a quem vocês venderam, e choraram, se abraçaram, e houve um perdão que foi liberado. Mas entenda, talvez José estivesse pensando que Deus estava dando para ele agora o direito dele se vingar, mas o coração de Deus, no caráter de Deus, não há ódio,
Não há devolver na mesma moeda. Não há pagar o preço. Ou fazerem os outros pagar o preço. No coração de Deus tem amor, tem misericórdia e tem perdão. E então, aquela fome, José interpretou que ele ser vendido era uma tragédia para a vida dele. Mas foi bênção na vida dele porque ele prosperou. Aquela fome, os irmãos de José, os filhos de Jacó, interpretaram como algo terrível. Mas Deus estava usando aquela fome para consertar um erro trágico do passado de toda aquela família. Deus estava levantando as coisas que estavam ocultas, mexendo no que estava guardadinho, movimentando aquilo que estava intocável para curar a história daquela família. Mais uma vez, a gente vê a soberania de Deus, usando o que aparentemente não é bom, usando o que aparentemente é ruim, a fome. Quantos aqui já sentiram fome? Mas a gente talvez não saiba o que é fome. Mas uma experiência que eu me lembro, por exemplo, que eu senti fome, eu tinha 16 anos, e eu fui para um campeonato de futebol em Pedra de Guaratiba, e fui de trem. Fui de trem, morava aqui na Tijuca, mas peguei um trem até não sei onde, depois do trem não sei onde, lá no Abrigo, fui de trem. E eu só tinha o dinheiro da passagem da ida. O dinheiro da volta eu pedi lá emprestado, de oferta, e voltei. E eu não tinha o que comer, voltei com fome. E na época que eu andei de trem, havia um negócio chamado dragão chinês. Alguém lembra do dragão chinês? Era um picolézinho que vendia. Quando passou o vendedor do dragão chinês no vagão onde eu estava, eu falei, vou roubar. Eu estava com muita fome. Eu falei, eu vou roubar. Porque quem tem fome não raciocina direito. Quem tem fome de verdade, ele quer matar a fome. Custe o que custar, haja o que houver, quer matar a fome. Então, quando o povo lá, os irmãos de José sentiram fome, eles não pensaram duas vezes. Tem comida no Egito? Vamos até o Egito. E eles começaram uma viagem perigosa, foram para lá, eles não imaginavam o que iam encontrar José. Mas eles estavam debaixo de um sofrimento. Agora, o Deus que governa a nossa história, o Deus que é o governador da nossa vida, Ele movimentou aquela situação para promover algo que é bom, algo que é perfeito e algo que é agradável. Mas nem tudo que é bom, perfeito e agradável começa assim. Por exemplo, eu fico vendo aqui a história do Daniel, não o Daniel da Bíblia, mas o Daniel da Adriana. Agora ele está num bom emprego, agora ele está mais tranquilo. Mas para chegar lá, que sufoco, quanto estudo, quanta dedicação, quanta perseverança, quanta batalha dentro de casa, batalha no trabalho, batalha na igreja, batalha espiritual, batalha com a família, desespero, apoio, oração. Venceu. Agora aquilo tudo valeu a pena. Mas na hora que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, ou na hora que a gente está sentindo fome, ou na hora que a gente foi vendido pelos irmãos, a gente não enxerga nada. Então, uma das coisas que fica muito claro no caráter de Deus e no nosso caráter é que nós não enxergamos um palmo na nossa frente. A gente não sabe de coisa alguma. Quando a família de José, eles sentiram fome, talvez eles tivessem imaginado, meu Deus, acabou a comida, estamos acabados, arruinados. Mas Deus permitiu aquilo para resolver algo que eles nunca podiam pensar, imaginar, nem tinha penetrado no coração deles. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que Deus é o dono da tua história. Você tem um Deus que controla todas as coisas. Nada, nem um fio da sua cabeça cai, se não for da vontade de Deus. Nada, nenhum plano do Senhor que Ele tem para você, se você o ama e você continua na vontade dEle, no propósito que Ele tem para você, nenhum plano dEle será frustrado, absolutamente. Então é preciso a compreensão do caráter de Deus, para que você entenda que a sua leve e momentânea tribulação, que esse vale que você está passando, ainda que seja um vale de sombra, um vale de morte, que esse tempo é um tempo de Deus agir na sua vida e de Deus movimentar as portas que precisam ser abertas
e portas que precisam ser fechadas, para te conduzir pelo caminho, pela verdade e pela vida, porque Deus ainda é Deus. Deus não faz coisas erradas. Nós erramos. Mas esse texto me mostra um Deus que esse texto mostra um Deus que apesar de nós errarmos, Ele ainda é soberano, e Ele ainda tem misericórdia, Ele ainda tem perdão, e Ele ainda tem caminhos de paz e não de guerra, para nos dar o fim que desejamos. Nessa segunda viagem, os irmãos foram lá, e quando chegaram lá, eles estavam com fome, chegaram no Egito, eles encontraram alimento, encontraram provisão. Deus movimentou José, que tinha um chamado, preparando o coração dele. Deus movimentou a família de José para prover aquilo que era necessário para a própria vida. Mas tanto a preparação de José, quanto a provisão dos irmãos de José e da família dele, foram antecedidas, foram iniciadas com situações desconfortáveis, desagradáveis, e situações que, se não há perseverança, se não há a consciência do governo e do controle de Deus, há uma desistência no meio do caminho. Por isso a minha palavra para você nessa noite é: não desista do que Deus tem oferecido, plantado, semeado, prometido para você. Não desista, seja lá qual for a tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, o perigo, nudez ou espada, seja lá o que for, por amor de Cristo somos entregues à morte, o dia todo, o tempo todo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Há um controle, há um governo de Deus, há um domínio de Deus. O nome disso é graça. Nessa segunda viagem, a provisão de Deus chegou para a família de José. Talvez José não quisesse muito alimentar os seus irmãos. Talvez ele quisesse que os irmãos morressem de fome. E ele faz aquela história, coloca uma taça dentro do engradado, pega uma armadilha, promove aquilo tudo, até que Deus, então, os abençoa. Verso 13. Na segunda viagem deles, depois dessas armadilhas, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de Faraó. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Entenda, José fez uma viagem, a família fez uma viagem, a família voltou, aí no meio do caminho deu problema, agora a família volta de novo, e aí amplia o processo de Deus, tanto na família quanto na vida de José. Deslocamentos de um Deus que faz a gente se mover de um lado para o outro, conforme Ele bem entende, interessa. Deslocamento tem a ver com mudança, deslocamento tem a ver com desarrumar coisas que estão arrumadas. Mas quando você tem a sua casa e você está lá com seu armário montado, as coisas nos móveis da cozinha, e você tem que desmontar tudo, desarrumar tudo, é muito ruim. Desarrumar as coisas é trágico, é terrível, e um Deus que nos faz movimentar, Ele o tempo todo nos tira daqui, nos leva para lá, é um Deus que o tempo todo faz com que a gente desarrume, para a gente arrumar de novo, faz com que a gente tire do lugar, e depois coloca no lugar de novo. Sabe por que Deus faz isso? Esses movimentos que implicam ou significam mudanças, porque Deus não quer que nada nosso fique esquecido. Pensa, quando você mudou, você tirou coisas, você ficou com tudo ou algumas coisas você deu? Algumas coisas você não pôde carregar. Algumas coisas você teve que adquirir. Quando nós mudamos, nós nos livramos de algumas coisas e outras coisas entram no nosso contexto que não existia. Agora eu estou falando de uma mudança física. Pense numa mudança na sua própria história, na sua própria vida, e entenda que o Deus que é o dono da história, Ele promoveu mudanças em você, e essas mudanças fizeram você perder coisas, e essas mudanças fizeram vocês ganharem coisas. E seja lá o que você perdeu, e seja lá o que você ganhou, Deus sempre esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Porque Ele controla a história das nossas vidas. Agora, a família de Faraó
conheceu a família de José, e aí daqui a pouco ele chama, venham. Depois disso, verso 14, José mandou buscar o seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então entenda, depois você vai lembrar da história de Moisés, que libertou o povo de Israel do Egito, lembra disso? Era muita gente, eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres, mas no início começou com 75. Foram para o Egito, amigos de Faraó. Depois o Faraó mudou, o povo se multiplicou, teve todo um problema, mas Deus continuou Senhor da história. Mas o início eram só 75 pessoas. Historicamente falando, Faraó pegou a família de Israel e colocou num lugar chamado Gósen, ou Delta do Nilo, que era um lugar bom, que era um lugar que tinha água, que era um lugar... Essa era uma perspectiva. Outra perspectiva, que era o ponto de entrada para os invasores invadirem o Egito. Estudando geografia bíblica, você percebe isso. Então, Faraó, amigo, muito amigo. Mas Deus, dentro de uma perspectiva sobrenatural, usou a malandragem ou a maldade de Faraó, que colocou Israel como os primeiros a serem mortos numa possível invasão. Só que aquele lugar, que era o lugar pior que tinha, também era aquele lugar, o melhor lugar que havia. Porque ali havia água, ali havia árvores, ali havia frescor, ali havia alimento, ali havia tudo. Por isso que o povo de Israel se multiplicou. Então entenda que às vezes você vai ser tirado de onde você está, desarrumado do lugar onde você está, tudo organizadinho. Isso vai te causar mal-estar. E você vai ser colocado numa posição onde você possivelmente poderá ser atacado, onde você será alvo, onde você está exposto, dentro da perspectiva humana. Mas dentro da perspectiva sobrenatural, aquele é o lugar que Deus colocou você. E não tem melhor lugar para nós estarmos. Ainda que o mundo, ainda que o homem, ainda que o inimigo, e ainda aqueles falsos que nos ajudam, digam que estão fazendo bem, mas estão nos expondo. Deus vai usar a maldade do inimigo para fazer bondade com você. Deus vai usar a estratégia do inimigo para te suprir em Cristo cada uma das suas necessidades. Esse é o caráter de Deus. É assim que Deus faz. Talvez não seja fácil acreditar nesses movimentos na hora que eles estão acontecendo. Por isso nós precisamos estar apercebidos, preparados, atentos, ou como diz a Bíblia, vigilantes. Vigiai e orai. Porque se a gente não ficar vigilante, a gente vai achar que o inimigo está controlando as coisas. A gente vai achar que o mal está dando as cartas. A gente vai achar que o inimigo, o homem mau, a instituição, o país, o governo, seja lá o que for, a empresa, estão fazendo maldade comigo. Mas eu posso olhar de um outro lado e entender que tudo aquilo que acontece na minha vida, cada um dos movimentos, está sob o controle e o governo de Deus. E Ele não vai desamparar nunca, nunca, nunca os seus filhos a quem Ele ama, porque Ele é um rei que protege os seus súditos. Você é servo de Deus? Você está debaixo do controle de Deus? Entenda isso. Porque na hora que você estiver passando pela tribulação, talvez você não consiga enxergar. Na hora que você estiver no mar encapelado, talvez você não consiga enxergar e você fique julgando, Jesus está dormindo, como pode? Ele não faz nada. Porque nós somos pessoas de pouca fé. Por isso a oração é, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por isso a oração é, fica vigilante, porque quando a tua vida está sendo mexida, sacudida, balançada, atribulada, não quer dizer que ninguém está governando você, ainda é Deus, ainda é o Senhor mexendo contigo. Tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas tribulações. Tiago, capítulo 1. Então já se foram aqui um monte de viagens,
A primeira viagem, José foi vendido. A segunda viagem, o povo foi buscar comida. Depois, a terceira viagem, agora vem os irmãos de José, eles se fazem conhecer, é a viagem do perdão. Quando José se faz conhecer, a família agora confrontada, de cara a cara, aquela situação criada por Deus, José agora tinha condições de devolver na mesma moeda. Eles me venderam, agora eu torno eles escravos. Eles me fizeram escravos, agora eu deixo eles com fome e torno eles escravos. Mas o texto bíblico lá em Gênesis fala que José chorou, se deu a conhecer com os irmãos, chamou Faraó e houve ali uma reconciliação e falou, traz o meu pai para cá, traz quem está faltando. E agora houve de novo uma reconciliação daquilo que antes havia sido destruído. Claramente, Deus estava mexendo com a vida de José. E Deus estava mexendo com a vida dos seus irmãos para que houvesse perdão. Talvez o perdão aqui seja algo irritante, né, da gente ler. Porque fazem um monte de mal para José, vendem o cara como escravo, têm inveja dele e ele ainda tem que perdoar? Não é? Não dá Pensa, fazem mal contigo, te ofendem, te aborrecem, te chateiam, te magoam, têm inveja de você, te vendem como escravo, te desprezam, falam mal de você, mentem para o teu pai a teu respeito e depois você fica com eles na mão. Tem muita gente que vai cantar aquele corinho, né? Chegou a minha vez, chegou a minha hora. Né? Não, Deus fala, perdoa. Perdoa. E aí você agora vai ser confrontado como José foi, porque esse movimento todo, ele na verdade abençoou a vida de José, abençoou a família de José, mas tudo poderia ser destruído, se não houvesse um coração quebrantado de José. E é aí que entra você, filho, é aí que entra a tua parte, porque o controle de Deus, ele nunca parou. Mas o que você faz com as situações que lhe são apresentadas? Porque se José não tivesse liberado perdão para os seus irmãos, a história não seria a mesma. A história seria outra. Então entenda, há um controle de Deus, há um governo de Deus, há uma soberania de Deus, mas há uma escolha do homem, há uma opção do homem, há um posicionamento que o homem precisa ter, e é aí que você pode escolher qual caminho você vai seguir, qual a linha você vai escolher para a sua vida. Qual é o destino que você vai determinar, que você vai traçar para a sua própria vida? Ou o que Deus quer que eu faça, ou o que eu quero fazer. O que biblicamente nós chamamos de morrer, é isso, é quando eu escolho o que eu não quero. Porque Deus quer que eu escolha de uma maneira diferente da minha escolha. Morrer, biblicamente falando, é abrir mão da vontade, do direito. Eu imagino José sofrendo, ele deve ter tido gastrite, ele deve ter balbuciado, com a faca e o queijo na mão, né? Com a faca e o queijo na mão, pronto para devolver. Deus pede para ele perdoar. Talvez José pudesse olhar para Deus e falar assim, Deus, tu és injusto. Pensou nisso? Então, até que ponto a minha e a sua escolha podem interferir no governo de Deus nas nossas vidas? Ao ponto de você definir qual porta você vai abrir para você entrar. A Bíblia fala que Jesus é a porta. A gente pode entrar por ela e sair por ela e achar pastagens. Mas nós podemos não entrar pelas portas que Jesus está nos oferecendo. Mas uma coisa eu te falo. De repente a porta de Jesus não é a melhor à primeira vista, não é a melhor escolha, não é a mais lógica, não é a mais natural, mas no final você vai entrar, você vai sair e você vai achar pastagens. A grande dificuldade que nós temos é não confiar que as portas que nos são colocadas por Deus, elas vão dar o resultado de Deus na nossa vida. A palavra, ela encerra, no versículo 14, diz assim, depois disso tudo,
José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75. Então Jacó desceu ao Egito e ficou lá até o fim da sua vida. O texto bíblico não fala, mas eu poderia dizer, na minha tradução livre, e viveram felizes para sempre. Viveram felizes até acabar a vida. Mas antes de viverem felizes até acabar a vida, precisaram continuar crendo na soberania, no governo, no controle, no domínio de Deus. E é isso que eu quero trazer para você como uma palavra para o seu coração nessa noite.